Olá, paz, tudo bem? Eu quero passar um estudo para todos nós, a pedido de uma grande serva do Senhor. Eu fiz aqui um estudo, eu quero passar rapidamente para as nossas vidas, que é um estudo muito conhecido, de uma passagem muito conhecida, que está lá em 2 Reis 4, né? O aumento do azeite da viúva. É algo que todos nós já conhecemos, é uma passagem bíblica que todos nós já conhecemos, mas eu li, eu reli, eu já tenho alguns estudos prontos, mas eu quero passar um estudo mais específico, algo que você possa realmente ter mais entendimento do que realmente eu quero passar para vocês, amém? Como ela me pediu esse estudo, então já vou aproveitar e passar esse estudo para todos, porque eu acredito que pode sim a vir agregar na vida de outras pessoas, amém? Está lá em 2 Reis 4, a história da viúva e o azeite, né? O aumento do azeite, que vai dizer assim: e uma mulher das mulheres e dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor e levar-me os meus filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu de fazer? Declara-me o que tens em tua casa. E ela lhe disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entram e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram vasos, disse ao seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Amém? Aqui em 2 Reis vai nos contar a história dessa viúva que tinha somente uma botija. Uma coisa eu quero falar para você. De uma coisa é fato: dentro da tua casa você pode ter certeza que você sempre vai encontrar o teu milagre. Quando Jairo precisou viver um milagre, Jesus entrou dentro da casa de Jairo e ressuscitou Talita Cumi. Quando Pedro precisou de um milagre, Jesus entrou dentro da casa e curou a sua sogra. Quando a mulher que havia perdido as dracmas, a palavra do Senhor vai dizer que ela limpou, que ela procurou e ela encontrou a dracma dentro de sua casa. Quando o filho pródigo precisou e reconheceu, ele voltou para dentro da sua casa. O que você está querendo dizer, pastor? Eu quero dizer que o seu milagre, ele sempre está dentro da tua casa. Ele sempre começa dentro da tua casa. Ele não começa no altar, ele começa dentro da tua casa. Pega essa visão para a tua vida. Se a tua casa não estiver de acordo com a vontade de Deus, não adianta, que as coisas não vão fluir, as coisas não vão acontecer. Você precisa ter esse entendimento para a tua vida em nome de Jesus e entender que o teu milagre está dentro da tua casa, e dentro da tua casa aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, o Senhor vai fazer acontecer. Uma das coisas que eu vejo através da vida dessa mulher, que ela me traz um ensino muito grande. Uma das primeiras coisas que eu vejo aqui, tá? Ela reconheceu o testemunho do seu esposo. Ela reconheceu o testemunho do seu esposo. Ela reconheceu. Por que ela reconheceu? Dizendo, né, aqui, ó: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor levar-me os meus filhos para serem servos. Ela reconhece que o marido dela era um grande homem de Deus. Ela reconhece o testemunho, a história. Uma das coisas que você precisa entender, aqui eu já aprendo com essa mulher, que nós temos e precisamos reconhecer
as qualidades e as virtudes de outras pessoas. Em vez de eu e você ficarmos olhando os defeitos, a aparência física, ficar criticando, julgando, nós devemos fazer com essa mulher. Diante da adversidade, diante da dificuldade dela, ela reconheceu a qualidade do marido dela, que o marido dela deixou uma dívida. Ela poderia ter julgado, criticado, apontado, ter colocado ali diversos defeitos. Não, o que essa mulher fez? Ela olhou e ela reconheceu: o meu marido é servo do Senhor. Ela reconheceu o testemunho. Por quê? Porque ele, independente da dívida que ele deixou, ele era um servo e ele deixou bons testemunhos. E assim não será diferente em outras vidas de outras pessoas, na qual nós devemos reconhecer, em nome de Jesus Cristo, entenda isso, qualidades e virtudes que outras pessoas têm, testemunho que outras pessoas têm. Nós, como cristãos, devemos nos erguer para quê? Para termos olhos visionários, olhos de águia e olhos de Cristo, para que nós possamos ver testemunhos e ver virtudes e qualidades em outras pessoas, porque assim essa mulher, essa viúva, ela hoje nos traz esse ensinamento em nome de Jesus. Outro ensinamento que ao ler a história dessa mulher, ela me apresentou. Devemos buscar ajuda com a pessoa certa. Devemos buscar ajuda com a pessoa certa. Essa mulher, ela foi direto no profeta Eliseu. O texto nos mostra que ela foi direto no profeta Eliseu. Naquela época havia outros homens de Deus? Sim. Haviam outros profetas? Sim. Mas por que ela foi até Eliseu? Por conta de que ele era um homem que dava exemplos. Uma coisa é fato, sempre existirá homens e mulheres de Deus, sempre existirá profetas, mas uma coisa é fato, nós sempre devemos buscar uma pessoa de postura, uma pessoa de atitude, uma pessoa de confiança, uma pessoa que nos passa credibilidade, uma pessoa que nos passa segurança, nos passa base. Essa pessoa, essa viúva, ela buscou quem dava base, quem dava segurança, quem dava aquilo que ela precisava, a boa resposta. Precisamos buscar pessoas com base, com segurança, que nos vai dar crédito e que nos vai nos ajudar a dar força para que nós possamos seguir e para que nós possamos buscar a resposta exata daquilo que nós precisamos. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus Cristo. Uma lição que essa mulher me ensina é que nós devemos sempre aprender a buscar em pessoas exatas, pessoas que nos traz base e segurança, não o que queremos ouvir, mas o que realmente precisamos ouvir. Uma outra coisa que essa mulher me ensina, ela lutou pelo amor, porque ela amava. Nós sabemos que aqui, essa mulher, ela estava fazendo o quê? Ela estava passando por uma situação por conta dos filhos. Se ela não pagasse o credor, os filhos dela iam ser entregues e eles iam virar servos, eles iam virar escravos, eles iam ser entregues à servidão. Mas essa mulher, ela nos ensina o verdadeiro amor. Ela lutou por quem ela amava, ela lutou por quem ela respeitava, ela lutou por quem ela acreditava que precisava lutar. Uma das coisas que Deus se agrada dentro de nós é quando nós insistimos por quem nós amamos, é quando nós persistimos por quem nós amamos e por quem nós temos força de realmente nos erguer, nos levantar e ir atrás. E essa mulher, ela dá esse grande ensinamento para nós, dentro da dificuldade dela, dentro da adversidade dela. Essa mulher, ela lutou por quem ela amava, ela se ergueu por quem ela amava, ela não se permitiu ser abatida, ela não se permitiu ser entregue, mas ela se permitiu se erguer e ir até o final. Ela insistiu
porque ela amava, porque ela respeitava e porque ela acreditava que o profeta tinha aquilo que ela precisava, amém? Uma das coisas que eu aprendo também, e nós precisamos aprender, você tem sim o direito de pedir oração para um pastor, para uma pessoa de confiança, por essa pessoa que você ama. Não hesite em pedir ajuda. Não exige isso na sua vida. Busque ajuda por quem você ama, sim. Busque ajuda por aquela pessoa que você tem respeito, sim. Peça oração, faça campanha, faça jejum, se levante por essa pessoa, porque Deus ele vai fazer milagre, porque Deus ele vai movimentar a história, porque o Senhor vai fazer acontecer em nome de Jesus Cristo, porque esse é o nosso Deus, amém? Outra lição que essa mulher me ensina, seja sincera. A sinceridade é fundamental para um cristão. Eu fiz algumas anotações aqui, no outro estudo passado que eu passei, as pessoas me perguntam como a senhora estuda, pastor Yara? Eu sempre tenho um caderno de estudo, eu vou lendo a palavra de Deus e vou escrevendo aquilo que o Espírito Santo vai me trazendo. Você que quer aprender como orar ou como orar, como estudar a palavra de Deus, aqui está o conselho. Eu vou lendo versículo por versículo, eu oro em cima de cada versículo e vou pedindo instrução do Espírito Santo, amém? Nós devemos, é fundamental para um cristão ser sincero. A sinceridade, ela move o coração de Deus. Essa mulher, ela foi muito objetiva, tá? Eu não tenho nada, eu só tenho uma botija de azeite, mas eu tenho força, porque é os meus filhos. Ela não disse eu tenho força, mas é os meus filhos. Mas dentro da sua frase foi o que ela quis passar, que ela quer realmente lutar pelos seus filhos. Ela foi sincera, eu não tenho absolutamente nada, eu nem sei como movimentar isso, eu não sei nem como mexer, eu não sei o que fazer, mas ela foi sincera, ela foi objetiva. As lições que nós aprendemos que quando nós somos sinceros é única, nós movimentamos o céu, nós movimentamos pessoas que estão à nossa volta, nós começamos a agregar mais pessoas verdadeiras diante de nós, porque só fica diante de nós quando você é sincero. Pessoas que gostam de sinceridade, elas se agregam e elas trazem mais conteúdos para as nossas vidas, sim. Ela acaba nos trazendo mais postura, sim. E ela acaba também nos trazendo muito mais qualidade também. Pessoa sincera é a coisa mais importante que nós precisamos ter e ser. E também precisamos querer é ter essa sinceridade dentro de nós. Ela não queria que levassem os seus filhos, ela não queria que levassem o amor, ela não queria que levasse aquilo que pertencia a ela, mas ela estava a ponto de enfrentar e fazer o que era necessário. Você não é obrigado a dar conta da sua vida para absolutamente ninguém, mas em tudo deve ser verdadeira. Uma grande observação que eu deixei, que eu quis escrever aqui. Uma coisa é fato, você não precisa sair contando a tua vida para ninguém. Você não precisa sair exalando a sua vida, os seus problemas, suas dificuldades, suas adversidades para absolutamente ninguém. Mas você tem que ter uma vida verdadeira, você tem que ter uma vida honesta, você tem que ter uma vida sincera. As pessoas precisam olhar para você e ver que você realmente é uma pessoa sincera e uma pessoa verdadeira. Outra coisa que essa mulher me ensina dentro da passagem: ter um bom relacionamento com o próximo. Salmo 133 vai dizer o quê? Quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Quando não se tem união, quando você não vive bem com outras pessoas, na hora da sua adversidade, na hora da sua dificuldade, você não vai ter quem te ajude, tá? Então, uma coisa que você precisa entender, que nós precisamos nos libertar, nos curar e tirar, arrancar todos os traumas que nós vivemos dentro de nós mesmos. Por quê? Porque nós precisamos ter boa conduta com outras pessoas. Nós precisamos ter bom relacionamento com outras pessoas. Eu preciso, nem todos,
Com certeza, nem todos vão ser amigos de sentar à mesa, mas quando nós temos educação, respeito e quando nós transmitimos essa verdade, essa sinceridade, esse respeito ao próximo, pode ter certeza que no momento da tua adversidade, quando você falar para tal pessoa, ore por mim, me ajude em oração, você pode ter certeza que essa pessoa, ela sempre vai se lembrar que você é uma pessoa generosa, que você é uma pessoa que respeita, que você é uma pessoa de boa conduta, de boa atitude e é uma pessoa verdadeira. Mesmo que essa pessoa nunca se sente à tua mesa para tomar um café, ou para tomar um refrigerante, ou comer um lanche, essa pessoa ela sempre vai olhar para você como uma pessoa realmente boa, porque você sempre está transmitindo para ela que você é uma pessoa de excelente conduta e de excelente comunhão com o teu próximo. Então nós precisamos entender como essa mulher, ela tinha um bom comportamento na sua vizinhança, uma boa conduta e um bom relacionamento com a sua vizinhança. E assim não é diferente com a nossa vizinhança, nem no nosso trabalho, nem no nosso dia a dia e muito menos dentro da igreja. Nós precisamos ter conduta e comunhão dentro da igreja e em todos os lugares que nós estamos. Nós precisamos transmitir esse respeito ao próximo, nós precisamos transmitir esse amor, nós precisamos ter essa comunhão. Nós não podemos nos esquecer que todo telhado é de vidro. Um momento nosso telhado quebra e nós sempre vamos precisar de quem está do nosso lado. Não podemos ser orgulhosos a ponto de achar que nunca vamos precisar do próximo, que nunca vamos precisar que alguém estende as mãos para nos ajudar. Nós precisamos tirar isso do nosso dicionário, porque nós precisamos um dos outros. E essa mulher, ela traz isso para a minha vida e para a tua vida. Ela nos ensina que nós precisamos ter boa conduta uns com os outros. Amém? Outra coisa que essa mulher me ensina, fazer tudo aquilo que uma pessoa de base tem para nos ensinar. Aqui em 2 Reis 4, no 3 ao 5, vai dizer assim, ó. Então disse ele, vai e pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e elas os enchiam. Você consegue entender que o milagre estava dentro da casa dela? Começou dentro da casa dela o milagre, né? Ela saiu com uma boa conduta, com uma boa comunhão, a pedir ajuda. Ela passou a necessidade que precisava de vasilhas, mas a suprir a necessidade dela foi dentro de casa. Então, quando eu chego e falo, pastor, pastora, ore por mim, a minha necessidade, eu preciso de um milagre. A minha necessidade, eu preciso de uma restauração, de uma restituição, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de uma providência, mas ela foi e anunciou a necessidade de pedir emprestado o que ela precisava, mas o milagre estava dentro da casa dela, com a postura e com a comunhão num relacionamento também dentro de casa. Então essa mulher, ela nos ensina que tudo aquilo que nós formos fazer, nós precisamos ter a instrução e obedecer aquilo que está nos instruindo. Não adianta você chegar e falar assim, pastora, me ajuda, o que eu faço em tal situação? E eu te passar uma instrução e você não obedecer. Você olhar e falar, não precisa disso não, só vou orar. Não, aqui ela precisou ser instruída, ela foi na pessoa que tinha uma base de instrução para a vida dela, e quando ela pega essa base de instrução para a vida dela, ela recebe, ela obedece e ela segue as normas. Ela recebeu o milagre porque ela foi instruída a viver o milagre. Ela foi ajudada por alguém que tinha essa boa conduta, essa boa base para passar para ela, para que ela pudesse viver este milagre. Então você precisa entender que se você vai pedir ajuda, instrução para alguém, você tem que estar apto a obedecer e a seguir as normas.
essa mulher me ensina muito sobre isso, tá? Se queremos ser abençoados, devemos obedecer a todos aqueles que o Senhor coloca ao nosso lado para nos ajudar. Aqui foi uma observação que eu coloquei, porque é a pura realidade. Essa mulher, ela passou, tá? Ela passou a sua necessidade, o profeta Eliseu, ele dá a instrução, ele estende a mão naquilo que ela precisa, ela, para ser abençoada, ela precisava seguir. Então, se você quer ser abençoado, obedece às instruções de quem Deus coloca do teu lado para estender a mão para que você possa realmente ser abençoado. Outra coisa que essa mulher me ensina, em nome de Jesus, e aqui eu termino para nós: ter bom relacionamento com a sua casa. 2 Reis 4, 5 vai dizer: partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhe traziam vasos e elas os enchiam. Relacionamento que tem amor, respeito, comunicação, comunhão, um relacionamento que não tem divisão, não tem competição, um relacionamento que tenha a presença e o enxerto do Espírito Santo, ele prospera de uma tal maneira. Não é à toa que a Bíblia diz que quando se tem comunhão, quando se tem a presença, a multiplicação. A Bíblia também vai nos dizer que aonde há divisão não haverá prosperidade. Então eu já posso ver que aqui se cumpre o que a Bíblia tem para nos ensinar, que aqui não havia divisão, não havia competição, não havia absolutamente nada a não ser amor, respeito e comunhão. Essa mulher, ela tem para nos ensinar que só teve a prosperidade dentro da casa dela porque teve amor, porque tinha bom relacionamento, porque tinha verdadeiramente a presença de Deus. Não adianta se dentro da tua casa não tiver amor, não tiver respeito, não tiver comunhão, se cumpre o que a palavra do Senhor diz: na divisão não haverá prosperidade. Então nós precisamos trazer para dentro da nossa casa esse bom relacionamento para que haja essa prosperidade, nos esforçarmos para sermos verdadeiros cristãos. Para os outros é muito fácil se apresentar como homem e mulher de Deus. O difícil é se apresentar dentro da nossa própria casa como homem e mulher de Deus. E essa mulher, ela nos prova que a Bíblia se cumpre, que dentro da casa dela havia amor e respeito, tinha comunhão, por isso que houve a prosperidade, por isso que Deus fez multiplicar o azeite. Por quê? Porque não tinha brecha dentro da casa dessa mulher, mas tinha a verdadeira paz, a verdadeira presença, a verdadeira, que a Bíblia nos diz, né? A verdadeira, realmente, comunhão do Espírito entre todos eles dentro do seu lar. E é o que hoje eu e você nós precisamos ter, esse amor e esse respeito dentro da nossa casa, para que haja prosperidade, para que haja crescimento, para que haja evolução, para que haja multiplicação do azeite. Nós precisamos olhar para dentro do nosso lar. Se a tua casa está desconcertada, você não vai conseguir viver essa prosperidade. Você não vai conseguir suprir as suas dívidas, não vai conseguir suprir o que você precisa. Mas se a sua casa está dentro de um conserto, se a tua casa está dentro da posição que Deus quer, se você está na obediência que você precisa, você pode ter certeza que tudo aquilo que o profeta vai te instruir, que o profeta vai estender as mãos para a tua vida, vai se cumprir na tua vida. Essa passagem, ela nos deixa muito clara que do começo ao fim, tudo que Deus queria mostrar para mim e para você era que dentro deste lar, mesmo em luto, ele permaneceu em comunhão. Mesmo em meio à tristeza, ele permaneceu em comunhão. Mesmo em meio à tempestade, ele tinha comunhão. Mesmo em meio a tudo o que estava acontecendo, essa mulher não julgou, não criticou o seu esposo, mas muito pelo contrário, ela deu bom testemunho daquilo que ele realmente era. É outra coisa que essa mulher nos ensina, que quando se tem verdadeiro amor por daquilo que é teu, você vai até o final. Você não desiste, você obedece à instrução. Você obedece, você tem que buscar quem vai te dar base,
Quem vai te instruir verdadeiramente? Outra coisa, tenha bons relacionamentos. Se você não bate com a outra pessoa, não precisa expor isto para ninguém, mas simplesmente respeite a outra pessoa. Da mesma maneira que você não gosta de alguém, tem alguém que não gosta de você. E assim vai seguir uma vida cristã. Mas quando nós entendemos que eu preciso aprender a amar e respeitar aquela pessoa, nós vamos ter sempre bons relacionamentos e nós vamos agregar para o reino de Deus. Assim como essa mulher viveu o milagre dentro da casa dela, se você seguir todas essas instruções para a tua vida, você também vai viver um grande milagre de Deus. Deus te abençoe no nome de Jesus. Fiquem na paz. Eu sou a pastora Yara Canto e nós estamos aqui para te ajudar no nome de Jesus. Fiquem com Deus.